Que maravilha! Mais um PS Podcast, ou seja, o seu Palavra e Sabedoria. É um privilégio grande ter você conosco. Olha, muito obrigado pelo carinho, da sua presença, da sua audiência. E o meu compromisso com você já sabe, é trazer sempre a uma pessoa que seja relevante e que possa contribuir com a sua vida e com a minha vida. Eu não vou ficar aqui um tempo conversando, batendo papo com uma pessoa que não contribua também com a minha vida. Então, nós temos esse compromisso com você. E hoje meu Deus, hoje o negócio vai ser forte, né? Com vocês, o nosso campeão Magno Alves. Querido, tudo bom, filho? Prazer, reverendo, Que aqui honra, está. A honra é minha, né? meu E creio Deus, que todos que estarão nos assistindo aqui vão ser eu edificados. creio totalmente. Vamos começar então passando assim pelo currículo, certo? Então, como é que você começou a jogar futebol? Vamos começar a partir daí, como é que surgiu? Quem foi que te descobriu? Como é que foi esse início? É uma longa história, né? Tanto é que eu escrevi um livro. Eu venho da Bahia, Aporá, Bahia, um interior de 15 mil, aproximadamente 15 mil habitantes. Meu Deus. E ali um resumo assim da minha história, porque senão a gente vai passar aqui, passaria dias, sem dúvida, mas vou dar um resumo. Com 6 anos de idade, eu cheguei para uma professora e falei para ela: um dia você vai me ver dentro de uma televisão. E vindo de família humilde para sair de lá, com 15 anos, teve um rapaz que chegou para mim e disse: cara, você está perdendo tempo. Eu digo: rapaz, não tenho dinheiro nem para ir para Salvador, que fica a 200 quilômetros daqui. Vai para São Paulo, cara. Eu digo: até chegar com 16 anos, foi um cara da cidade de São Sebastião do Passé, que também fica próximo a Salvador, na roça, porque lá Hum, tem aquela questão na zona rural, você sai da Sei. zona urbana para ir para a zona rural, foi lá, chegou um cara com um ômega, naquela época o ômega era um Vixe, era o bicho. carrão. De que é o Magno aqui? Eu digo: pá, me chamaram, eu digo: amanhã, tá disposto a viajar amanhã? Não pensei duas vezes. Aí fui para esse interior chamado São Sebastião do Passé. 3 meses após, nós fomos de Kombi de Meu Deus. Salvador à cidade de Valinhos, que fica vizinho a Campinas, lá em Uhum. São Paulo. Então foi uma história assim que, Meu Deus. ou melhor, um início de história, né, daquela pessoa, daquele garoto de Aporá que sonhava em ser um jogador de futebol ou um fazendeiro, mesmo não tendo nenhum jeguinho. Mas eu sonhava, diga assim, ou você é jogador de futebol ou você fazendeiro. Tudo a ver, né? Eu digo: rapaz, sonhar. Eu digo: eu já tava usando, reverendo, a minha fé. Sem Que mesmo até, eu digo: legal. ó, não tem, porque eu não Mas tinha. aí você não tinha Jesus ainda. Não tinha Jesus. Eu venho do Uau. catolicismo, eu venho, Ok. né? A minha mãe, junto com meu pai, aquela coisa de novena, procissão, com todo respeito a meu irmão, né? Meus irmãos católicos, aqui eu tô falando da minha história, do meu testemunho de vida. Então, aquilo tudo ali eu passei. Catecismo, primeira comunhão, mês de Maria, aquela coisa todinha que com certeza quem é católico entende do que eu estou falando. Eu fui começar a ler a Bíblia com 19 anos, Uau. quando eu ganhei uma Bíblia, inclusive foi da minha mãe, né? Aí eu comecei a ler isso, eu já estava em São Paulo, na cidade de Valinhos, né? Como eu falei agora há pouco. A Kombi já tinha chegado A lá. Kombi já tinha chegado, foi uma longa história. Eu digo: pô, tem que ter essas histórias, porque senão, né, É as isso. pessoas querem viver o resultado, mas Pois é, esquecem do eles, processo, né? eles querem começar onde você terminou. É uma coisa meio É. estranha. E a Você, maioria das pessoas, reverendo, veem assim a história de jogadores que é uma pequena peneira, peneira porcentagem grande. que chegam, né, que estão aí num patamar elevado, vou, De vou alta usar esse performance, né? termo, mas, meu irmão, é luta, mano. Não pensa, tá com carrão, tá com mansões, tá com isso, com isso. E o processo? Uhum. Ninguém quer saber. Os É. ônibus que a gente pega de madrugada, os não, que eu recebi pelo menos uns 7 não, assim, não quero você não. Não, já passou da idade. Mas eu falava comigo mesmo: um dia essa porta vai se abrir. Resiliência misturada com perseverança. Aí você chega em São Paulo já com qual idade? Eu tinha acabado de completar 18 anos, foi em 1994, fevereiro de Você já chegou 94. tarde, né, para a idade, né? O menino chega garoto, né? É Justamente, porque verdade. só que nessa época tinha aquela questão de júnior, o júnior vai até os 20, Aham. né? Infantil, juvenil e júnior. Então começa nos 18. Então eu estava ali no meio dos profissionais. Tinha um Uau. júnior, mas já tinha uma Você já tinha uma podia habilidade, já mostrar tinha. seu talento, né? Eu só estava Ótimo. esperando aquela oportunidade.
Então é algo que a gente já pode até profetizar e declarar para as pessoas. Não se prepare quando chegar, mas já se preparem antes, porque quando Claro, chegar você já vai estar preparado. com certeza. E tem um detalhe que eu aprendi muito, eu não tive base. A minha base era em casa, sabe como? Eu tô olhando aqui dos lados, uma parede em frente, eu chutava de direita e de esquerda, direita e esquerda. E aprendi. Tanto é que hoje, sem demagogia nenhuma assim, hoje não, que eu já sou um ex-atleta, mas ainda tem uns racha, as pessoas não sabem o que é que eu sou, porque tanto faz para mim, a Isso é esquerda, ótimo, que né? isso é raro, É é raro. muito raro pro atleta. O cara perde o tempo preparando para outra perna, já chegou a marcação, já Aham. era, né? E aí tem as histórias, né? Resumindo, né? Em 94 passei uma época no Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Curitiba. Foi quando eu comecei a conhecer o frio de verdade, que era ali, eu morei em São José dos Pinhais, lembro como hoje, aí Meu da cidade, que Deus. hoje é o aeroporto, se eu não me engano, é o É, aeroporto, né? Fica ali. Enfim, e ali é uma cidade fria. Eu digo, meu Deus, você sai do Nordeste. São Paulo, dependendo ali o interior, você não pega tão frio, tanto frio, né? verdade. Do que a capital. Mas Curitiba, e aí foi. Tive a oportunidade em 95, na sequência no São Paulo, morei no Morumbi, no próprio estádio, o alojamento ficava embaixo. E foi quando eu comecei, aí partindo para um lado, vou fazer um paralelo aqui, quando eu comecei a ouvir um pouco do evangelho. No São Paulo. No São Paulo e no Valinhos também. Porque como eu passei pouco tempo, fui essa tabelinha entre Valinhos, Atlético Paranaense, na sequência São Paulo, né? Eu digo, poxa, vou sonhar, pô, imagina, eu tô no São Paulo, no Morumbi, vendo os fera. Tá A gente já louco. morava lá e vendo aqueles os cabras Quem eram os conhecidos. caras da época? Ah, na época você tinha um Raí, você tinha um Eita, Juninho Paulista, você meu tinha muitos Deus. jogadores que estavam subindo hoje, um Dodô, você tinha um Edmilson, que é um Uhum, irmão também, né? isso. Tanto do Evangelho como em obras sociais, tem uma fundação, como eu também tenho uma fundação Magno Alva, então a gente trabalha também nessas Que áreas, legal. graças a Deus. Enfim, e aí eu começando a ler e tinha um pastor americano em 95, isso vocês vão. Não fique confuso, por favor. Eu tô falando de Atlético, São Paulo e depois voltando para o Valinhos para a gente ganhar tempo, porque é muita história. E foi no alojamento, um pastor americano. Toda quarta-feira ele ia no Que- alojamento. E ele falava no final a oração do pecado. Que oração é essa do pecado? É quando você se arrepende, e ouvindo, 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 até chegar um dia e dizer assim: eu quero me entregar para Uau. esse Jesus. Porque eu tinha uma lembrança de criança, mesmo vivendo e fazendo parte da religião católica. Eu tinha um pastor, que hoje ele é falecido, da Metodista, e meu avô foi um dos fundadores lá na cidade da Uau. Metodista. E eu lembrava que eu fazia parte da escola dominical. Eu digo, como é que eu... Depois que a gente cresce, eu digo, como é que minha mãe deixava? Mas acontecia, alguma coisa Deus já tinha na minha vida. E eu fazia parte. E quando eu ia para casa do meu tio, que era pastor, ele orava, eu digo, "Puxa, eu não faço em casa, coisa de criança, né? A gente fica A semente curioso. estava lá guardada, né? Foi Foi plantado. plantada. Sem contar que meus tios, muitas pessoas, que eu tenho muitos tios assim evangélicos, né? Com certeza oravam por mim, né? Até hoje ter um encontro, e aí a gente vai batendo papo aqui e sabendo mais um pouquinho, para deixar um pouquinho o reverendo também falando, e de repente Não, fazer não, as não. perguntas. Nós estamos aqui, né, eu tô doido para saber tudo aqui, conhecer tudo. Esse testemunho, não, É mano? porque, olha, o pessoal que está com a gente agora, com certeza, eles estão para me ouvir, né, para saber. Então, Sim, às vezes o entrevistador ele faz atrapalhar, né, fica querendo mostrar que sabe as coisas, eu não quero pra saber gente na não perder o pique, eu não né? quero saber nada, só quero saber de Jesus, então fica tranquilo. Vamos lá então. Aí você encontra Jesus, mas agora já está no São Paulo e começa a carreira, já agora Aí 96, vou passar os anos rapidamente, né? Mas que você vai entender essa explicação. 96, aí retornei para o Valinhos. Eu ficava nessa tabelinha, né? certo. Eu não permaneci no Atlético, devido a uma falta que hoje tem-se muito, que é empresários. Não sabia, o cara tinha mandado eu voltar, mas eu digo, pô, não tinha esse entendimento sobre negócio de empresariado. São Paulo também, fui para disputar a Copa São Paulo Júnior, aí no dia também me machuquei, acabei, finalizou meu contrato, eles não ficaram comigo. 96 retornei para o Valinhos, e aí fui morar em alguns outros, né? Além de Valinhos, Valinhos, São Paulo, Curitiba. Aí rodei um pouquinho ali os interiores, Limeira, aí fui para uma equipe de Limeira, que era a Série B, era a quarta divisão do Campeonato Paulista. Meu Deus.
E comecei a fazer gol, que era a minha posição, atacante. Isso. E eu digo, poxa, quando eu assisti os jogos, abre parênteses aqui, sempre tínhamos orações, todos os clubes que eu passei, sempre teve oração. Que legal. É algo assim que muitas vidas foram alcançadas e são alcançadas até hoje no futebol. É porque poucos sabem assim dos bastidores que ocorre hoje. A maioria, se não todos os clubes hoje, tem alguém que reflete a E imagem do até Senhor. na própria partida, a gente observa isso, que eles param para orar, né, dão as mãos e oram Aham, mesmo, a gente vê que há um carinho muito maior do que antigamente, né, com uma sem dúvida. presença de Deus no meio. Havia um preconceito muito grande, né? Isso, no A gente início. traz aí que é na Não, sua época o não deixava nem, Silas, o Ciro não deixava o nem falar, na Tafarel, entrevista, pós-jogo, ele não podia falar de não, Jesus. Baltazar, eu me lembro É, como hoje Baltazar era fantástico. um livro até que fizeram naquela época, parece que se é Força para Isso, Viver. para Até ver. hoje eu lembro desse livro, eu era garoto, em 88 eu tinha 12 anos, e a gente recebia de graça até, pelo correio. Enfim, voltando à minha história aqui, né, de conversão mesmo, porque nesse ano 95 a gente converte, mas aí entra aquele que hoje a gente tem mais maduro, a gente vê a necessidade do discipulado, Fundamental. do acompanhamento. Meu irmão, não caminhe sozinho. Você que está me ouvindo aí, não caminhe sozinho. O maior exemplo, só que Jesus era cheio de Deus, mesmo sendo Deus, ele era cheio de Deus. Essa foi loucura, né? Porque mesmo caminhando sozinho, mas ele sempre estava se preparando. Ele ia para, nas madrugadas, Jesus saía e ia para as montanhas para orar. Os discípulos acordavam, não viam, Jesus saiu procurando por ele, feito louco, ele estava lá orando, Estava lá falando com o orando. Pai, buscando a presença. Eu falo esse caminhar sozinho, reverendo, é por um momento, porque naquele momento ele foi levado pelo próprio Espírito. 40 dias e Não, 40 sim, noites, né? isso Então, quando eu foi falo no assim, início do ministério. sozinho, ali é um exemplo que dá dele assim, meio isolado, Não, né? mas ele tinha a prática de orar na madrugada, né? Então, por exemplo, Aham. chega um momento que os discípulos vão atrás dele, porque não sabiam onde ele estava, ele tinha feito muitos milagres no dia anterior, e aí ele vai para orar, Se preparando para o se dia preparando no dia seguinte. seguinte. É, Ou seja, perdia tempo. o milagre que aconteceu ontem não te credencia para o milagre de amanhã. É, justamente. O que Essa te, é profética, o hein? que te credencia é a comunhão com o É Pai. justamente. Né? É forte É demais. a comida diária. É Por diário. isso que a gente. Olha, meu Deus, agora veio uma revelação aqui, Total. rapaz. Revelação. Então, Por que que já arrepiou aqui. Já, não, sabe, assim, até me fez lembrar aqui os pães caindo. Por que que ele fala assim, ó, cada dia é um dia diferente. Os pães que caíram para vocês comerem hoje é hoje. Amanhã eu vou providenciar. Por isso que ele disse, se vocês guardarem, Vai estragar. vão apodrecer. Não é para comer, guardar para o dia seguinte. Como o de hoje fresquinho, porque o de amanhã É já está amanhã. preparado. Mas vocês têm que se preparar, ouvir, saber. Enfim, então são coisas assim que a gente vai. Vamos aqui no decorrer da nossa conversa, desse testemunho, da minha conversão. Então, facilitou muito, com certeza, né? Essa diferença do atleta ou do Uhum. atleta de Cristo, né? Chamado antigamente, não Era. sei se hoje ainda, né? Enfim, hoje você vê que todos os clubes que a gente vai, tem um atleta lá que está fazendo a diferença. Certo. Então vamos agora. Quando você começou a jogar, quais os clubes que você foi jogando? Vamos dar agora na sequência. 94, cheguei em Valinhos, depois em seguida passei 3 meses no Atlético Paranaense, retornei para o Valinhos em 95, aí quando chegou no meio do ano fui para o São Paulo Futebol Clube, né, no Morumbi. Aí em 96 fui para Limeira, jogar no Independente de Limeira, que é a Série B, né, 4ª Uhum. divisão. E no final de 96 retornei para o Valinhos, eu tinha um negócio Carinho com com o Valinhos ali. Foi o time que me recebeu assim, né, quando eu saí da Bahia, esse intercâmbio. Que legal. Detalhe, eram 30 baianos que foram nesse Meu intercâmbio Deus. de Salvador a São Paulo. 30. Interessante, tem esse detalhe aqui, 30 baianos. Quantos E prosperaram? desses Sabe? 30, felizmente ou infelizmente, não sei como é que você vai pensar aí, né? Só eu fiquei. Deus. Você não vai voltar, não, mas vai ficar aí fazendo o que? Eu digo, eu vou voltar pra Bahia fazer o quê, rapaz? Com todo respeito, você tá entendendo a expressão? Não, é daqui. Com Foi todo quando respeito aos baianos. Né? eu digo, aí foi quando eu comecei, né? Alguém me levava, disse, poxa, eu conheci Curitiba, eu conheci São Paulo, digo, uma hora eu vou. Aí foi em 96 que eu sempre me dava bem, pra glória de Deus, nos clubes que eu passei. Fazia gols mesmo, já tinha
A vou dizer assim, experiência, né? eu digo assim, não, fui tendo assim experiências extraordinárias, até chegar em 97 eu fui disputar o campeonato paulista da primeira divisão no Araçatuba. Aí eu digo: "Meu Deus, o garoto que sonhou agora vai disputar o Campeonato Paulista". Uau. Pegar o Palmeiras naquela época, Djalminha, Luizão, Rivaldo, no Parque Antártica, ainda era o Parque Meu Antártica. Deus. Para lá e me dá um Eu digo: autógrafo, né? "Meu Deus", aí eu No dei o meio do passe jogo. no cabra, nós empatamos, eu digo: "Meu Deus, isso é um milagre", empatamos em pleno Parque Antártica por 1-1, né. E ali eu digo assim: "Cara", e eu me sobressaindo, né, me sobressaindo, e aí vinha o Brasileiro, eu digo: "Meu sonho", Galvão Bueno narrando. Meu Deus. Eu digo: "Nossa". Aí o cara tinha o Amaral, que foi um zagueiro do antigo Corinthians, Aham. era empresário, ia me levar para o México. Eu digo: "Poxa, mal comecei, rapaz, no Brasil, já vou para fora do Brasil". Eu sei que e o Criciúma queria me levar, e é a primeira divisão, Criciúma de Santa Catarina. Aham. Foi quando nada deu certo esse negócio de ir para o México. Aí ligamos para o cara do Criciúma, já estava na metade do Campeonato Brasileiro de 97. Ainda dá pra ó, dá, mas nós vamos pagar o mesmo que ia pagar. Na época era tipo assim, eles iam me pagar 5, mas como deu errado e eu demorei de responder, "Não, nós vamos pagar 2.500". Eu digo: "Eu não tô preocupado nem com dinheiro, eu quero é disputar o Campeonato Brasileiro". Aí acertei com o Criciúma, foi quando eu estourei, aí veio o Uau. Magnata. Foi aí. Aí foi quando, cara, aí Luxemburgo no Corinthians, querendo me levar, Fluminense, acabei sendo vendido para o Fluminense, do Rio de Janeiro, em 98. E fiquei ali durante Você vê 5 anos você vê que ninguém é consecutivos. perfeito, né? Podia ter ido para o Flamengo, mas foi para o Fluminense, tudo bem. É, somos campeões da Libertadores. Chegamos, conquistamos, demorou, mas chegamos. Enfim, então, o reverendo, aí foi quando eu comecei a ter mais entendimento sobre o evangelho. Uhum. E anteriormente era só aquele, não era nem crente Raimundo. Eu não tinha, assim, um entendimento de pessoas para me explicarem, não é uma justificativa para mim Não, tirar, e entendeu? até para um atleta profissional é difícil, né, o tempo da concentração, para você É, estar na igreja, frequentar uma igreja está. normal, né. E você vem daquela crença, sabe, de daquelas superstições. Por exemplo, eu contesto muito as pessoas, eu digo assim: "Por que esse negócio de pé direito, entrar com o pé direito, tá escrito aonde?". Não, nem em nenhum E livro tá pegar na escrito. grama e, né, e É, fazer o se sinal do se benzer, benzer. né. Romário, chutava pra fora, se benzia, fazia o gol, se benzia. Aí a gente começa a fazer aquilo. Fitinha do Senhor do Bonfim, faz 3 nós, não sei o que. Eu digo: "Rapaz, depois você vê aquilo, rapaz, é tudo superstição que Mas não tem deixa eu lhe nada a ver". explicar a fitinha, posso? Ah, O pessoal fala assim: "O primeiro nó faz o pedido, o segundo nó faz o terceiro, o segundo pedido, o terceiro nó faz 3 pedidos, vai dar tudo certo". É não, gente. A gente usa a fitinha aqui em algumas campanhas que a gente faz, se você não der 3 nós, ela solta. Se você der só 2, ela como ela é exato. aquela sedazinha, Aí o povo é aproveitou e disse assim: "Então aí faça pedido". criaram para poder todo mundo dar 3 nós, para não perder, eles criaram esse negócio de primeiro pedido, segundo pedido. Isso é só crendice popular, que colocaram Olha, pra poder a fita não sair. contar outro detalhe aqui da minha vida, eu ficava meio-dia com minha mãe, 20 de dezembro a 20 de janeiro, você de Capricórnio. Aí o magnata estava lá, nasci dia 13 de janeiro, né. É. Aí eu essa é novidade, viu. É Eu não, digo, é? ficava para ouvir, calma, não era Hã. convertido ainda, isso na época que ou seja, são muitas coisas que a gente, né, adere, não sei como é que você vai falar isso aí, por falta de conhecimento. É o que nós chamamos de religiosidade popular, né. Então a pessoa faz uma coisa que sem base nenhuma bíblica, sem nada, mas as Sim, pessoas vão fazendo, outro vai fazendo igual, vai achando que é verdade, esse negócio de entrar na no campo e pegar na grama e entrar benzer, com o pé pé direito, né, direito e tal. Tem gente que só acorda se for com o pé direito, né, só levanta da cama se for com o pé direito. e aí vai o recado para você também que é cristão: errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Chegou no Fluminense, magnata já, Magnata. Aí vem alguns detalhes, porque a gente vai conversando aqui, o interessante é isso, que a gente vai fazer as recordações, né. verdade. Então você que está aí, vendo essa história, né, ouvindo,
Vai descendo aí o fax e a gente vai lembrando Gente, daquele garotinho. só um parênteses. É, um jogador mediano, ele chuta a bola para o gol, ou ela vai para fora, ou bate na trave, ou vai no goleiro. Você pode ver, a maioria dos chutes vai exatamente onde o goleiro está posicionado. O goleiro está com a camisa diferente, a cor diferente. O cérebro do atacante ele é programado para aquele ponto. Isso é uma coisa automática. Ele vai chutar no goleiro. O jogador que se diferencia é exatamente aquele como o Magno, que ele conseguia colocar a bola onde ele queria e no contrapé do goleiro. Então era aquele gol que você ficava, uau! Não é? Porque a bola é linda, o goleiro não consegue chegar na bola, né? É Diferenciado. diferenciado. Então, o jogador que tem essa percepção da jogada, ele não é comum, não é uma coisa que você encontra todo dia. É uma dádiva, é um presente de Aham. Deus. Reverendo, eu sei que nem todos que estão nos assistindo têm tão, assim, tanto entendimento de futebol, por isso que eu tô aqui tentando Uhum. aos pouquinhos, assim, por quê? Como eu venho de uma família humilde, né, até os 16 anos não tinha perspectiva de vida nenhuma, devido condição, devido à localização, mas existe um Deus que vê todas as coisas. Existe um Deus que vê cada, cada detalhe, cada treino, cada estudo que você faça. Não se preocupe com se estão te vendo ou não. Deus está te vendo. Deus está vendo. Eu pegava um rádio e eu ficava ouvindo José Carlos Araújo na 1220, que era a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Na época que tinha Bebeto, Romário, ainda Bebeto quando chegou em 87, é por essa década de 80, ainda me recordo bem, eu tinha uns 10, 12 anos. Bebeto chegando no Flamengo, Romário no Vasco, enfim. E ali eu, cara, Maracanã. Nossa, meu sonho, cara. Passarão céus e terra, mas as palavras de Deus vão se cumprir na sua Uau! vida. E aquele garoto que aos 6 anos, lembra que eu falei no início? Aos 6 anos de idade eu falei, declarei para uma professora: "Um dia você vai me ver dentro de uma televisão". Uau! Em 98 fui vendido para o Fluminense. Quando eu entro, tinha a tal da Copa Rio-São Paulo, que eram os Uhum. clubes do Rio Isso, contra os São de Paulo. São Paulo. E aí, o primeiro jogo, Fla-Flu, Meu Deus. Maracanã. Reverendo, quando eu entrei, veio aquela memória, veio aquela recordação, veio aquela imagem do garoto que Alô. pegava um rádio, que via numa televisão que raramente só tinha, nessa época, quem tinha uma condição melhor para assistir um futebol numa televisão. Meu Porque Deus. a televisão lá de casa era daquela, lembra aquela que Tá, tá, você tá, 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 tá. e tinha que Uhum. botar até um bombonzinho para pegar um SBT e olhe lá, ó. Meu E daqui Deus. a pouco tá lá um magnata dentro do Maracanã, eu digo: "Senhor". Meu sonho sendo realizado, jogando numa grande equipe, no Maracanã, palco, posso dizer que é o palco do futebol, seja ele não só no Brasil como Hã. no mundo. Tudo importantíssimo. Meu Deus, eu digo, e ali começa uma trajetória de 5 anos, e aí entra dá uma pausa no futebol, a minha conversão de fato foi a partir de 99 para 2000. É. E qual foi o divisor de águas? Infelizmente isso não é bíblico, o reverendo daqui ele vai me corrigir. Quem não vem pelo amor, isso não é bíblico. Não está na Bíblia. Não tem. Reverendo, me corrija, não É, tem nenhuma passagem bíblica que diz assim: "Quem não vem pelo amor, vem pela dor". Não, é aquilo que nós plantamos, é diferente. verdade. Nós plantamos ou plantarmos, tá. Então, como eu não tinha conhecimento, e aí o que é que vai acontecer? Quando você vai agir pela carne, você só vai trazer coisa da carne. A concupiscência, os desejos da carne. É inimiga de Deus. É verdade. Mas quando você passa a conhecer a palavra, Meu ler a Deus. palavra, se envolva com irmãos que gostam de ler, de orar, enfim. E ali foi em 99, 99, final não, perdão, retroceder um pouquinho, dia 20 de dezembro de 98, foi nas minhas férias, Hã. às 5 horas da manhã. Irmão que não era de sangue, eu mais 4. 1, 2, eu mais 3, perdão. Eu mais 3.
Uhum. retornávamos de uma festa e só esse meu irmão, que não é de sangue, só ele faleceu. Uau. Capotei o carro. Eu não comento muito, até no meu testemunho eu não Dói. gosto de falar, Dói, dói, dói. sabe? É um momento assim, mas não, é importante você falar. Hoje eu me senti à vontade aqui Ok. nesse podcast de estar comentando. Dali em diante, minha vida assim foi. Pensei como a gente vê que hoje, com todo o respeito da expressão, não leve isso a mal. Vou botar assim entre aspas, é moda, o que está havendo de suicídio, de Muito, muito, depressão, muito. pessoas deprimidas. É Eu verdade. cheguei, porque esse tempo eu chegava à noite, eu era perturbado à noite. Você foi culpado, você foi culpado. E Eu imagino, eu imagino. o que é Meu que a Deus. gente, ou que a maioria das pessoas acham ou pensam que vai melhorar? Bebida. Beber, mas ali você é só um anestésico, mas daqui a pouco volta. E sempre nas noites, tinha até uma canção, reverendo, que eu me recordo agora, que vinha todas as noites, se eu não me engano é esse pessoal do secular, Zezé de Camargo. Hum. As lembranças não chegam sempre noites tão vazias, e quando vinha batia a lembrança. Aí tome depressão, tome tristeza. Eu Meu pensei, Deus. teve uma vez que eu estava num apartamento de um amigo meu lá no Rio de Janeiro, no 10º andar. Teve uma vez que eu pensei em me jogar, porque você começa Fica, a viajar essa fica assim. loucura. Não sei se você já teve alguma experiência também, né, desse lado, diferente talvez, enfim. E aí foi quando eu comecei, na época, né, lá no Rio, uma moça que eu comecei a namorar e ela era da Assembleia de Deus, Uau. já em 99. E eu comecei a participar de alguns cultos. Rio Comprido, lá no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus, Meu pastor Deus. Davi Rocha. Tá na veia ainda, tá? Eu faço parte hoje da Paz Church, mas Assembleia de Deus, não, muitas coisas que a gente aprende, né? Meu amigo Abe Uber, meu amigo E Sandro, Sandro, queridos. é uma benção. E aí eu comecei a visitar, fazia diferença, tocava. Aí eu tive uma experiência extraordinária, porque tem experiências na nossa vida que são extraordinárias. Um dia, quando ia ter um show, Uhum. eu fui com a minha namorada. Ao passar na catraca, chegando no pátio para entrar onde havia o show, porque era fechado, um local fechado, a boate, quando eu abri, uma das primeiras experiências que eu tive, isso em 99. Quando eu abri a porta para entrar para dançar, né, era onde as pessoas se reuniam, a voz veio: "Reverendo, esse lugar não é mais para você". Acabou. Aí eu levei um susto, né, eu digo: "Rapaz, eu não, que é isso, quem falou comigo?". Voltei, né, o pessoal foi entrando, eu voltei, olhei por lado, assim. Aí eu fui de novo, quando eu fui de novo, a voz veio mais alta: "Esse lugar não Não é é mais pra pra você. você". Aí queimou. Quando eu entrei, todo mundo dançando: "Ah, nada", cara, eu fiquei anestesiado, paralisado, sei lá o que foi, com aquilo queimando, e um desejo muito, assim, ruim de estar naquele local. De 99 pra cá, nunca mais eu coloquei os pés. Outro detalhe, no dia seguinte, Hã. essa aqui é mais forte ainda, viu. No dia seguinte, eu tinha pacotão assim, sabe, aquele negócio de DVD, tudo música secular, só música secular. Zezé de Camargo, aquela coisa toda, Pink Floyd, de um po cada um negócio tinha um pouquinho, né, axé, né, por ser baiano, e tal. Quando é às 7 da manhã, eu morava em Humaitá, descendo ali na lagoa, próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí você pega o túnel Rebouças para ir Aham. para as Laranjeiras. Quando eu chego no estacionamento para pegar meu carro, que eu vou colocar o DVD para ouvir, a voz veio de novo: "Pega tudo e joga fora. A partir de hoje você só vai ouvir louvor". Ah, meu irmão, aí esquentou tudo de novo, esquentou, voltou, eu digo: "Rapaz, que negócio é esse?". Eu olhei para o meu CD, eu digo: "Vou ter que jogar esse CD tudo Tudo fora. fora", eu digo: "Rapaz, a partir de hoje você só vai", 93.3, até hoje eu lembro o número da rádio, a sintonia, que é a rádio El Shaddai da MK. O pessoal lá que é do Rio de Janeiro sabe muito bem, enfim. E aí, cara, dali
foi mudando a minha vida. Eu indo aos cultos, conheci alguns amigos pastores que vinham, dava aquele apoio, né, que estava vivendo, passando por um momento atribulado, como diz o cristão, né? E dali em diante você vê assim algumas histórias do futebol que, pô, fazer ser artilheiro de campeonato brasileiro, fazer 5 gols no mesmo jogo no Maracanã. Uau! E aí comecei. Aí veio 2001, fui convocado para a seleção brasileira na Copa das Confederações, no Japão e na Coreia do Sul, né. Coisas que você nunca eu particularmente nunca imaginei. Deus começou a trabalhar assim na minha vida, velho, e eu ia para onde? Assembleano você conhece, né, sabe, deve ter um pouquinho de assembleano também, que você sabe como é esse negócio de monte, vigília, consagração. Eu digo: "Onde tiver, pode me chamar". Estava dentro, vamos. Comecei a comer a Bíblia, literalmente comer a Bíblia. Eu digo assim, a minha vida foi sendo transformada, Uau! porque eu falei: "No dia que eu me converter, eu vou ser um cristão". Defeito todo mundo tem, mas eu não quero ser e não vou ser como a maioria. "Ah, não sei o que lá, isso, Só isso, aquilo". fachada, né? Não, 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 eu quero ser diferente. Não estou dizendo que sou melhor, não estou dizendo que sou perfeito, mas eu vou viver. São aproximadamente aí 24 anos Com com Jesus. Jesus, Uau! para a glória de Deus. Vamos lá. Como é que você chega no nosso estado? Quando é que você chega aqui? 2010, depois que eu passei quase 8 anos fora, né, 2003 eu morei na Coreia do Sul, Uau! e a gente comentava até antes aqui, um pouquinho da Mas igreja, isso, da né, oração na madrugada. oração da madrugada, enfim. Então, a gente teve algumas experiências de ter, né, conhecido a que igreja, né, e o povo então Aí só Deus. Coreia, que mais? Coreia, na sequência, fui morar no Japão, Só Osaka, fez atravessar ali pra só ilha. foi passar. Japão, passei 4 anos no 4 Japão. anos. Depois, na sequência, fui morar na Arábia Saudita, Meu Deus. passei 6 meses, uma experiência diferenciada, mas eu creio que Deus estava Ou seja, esse me esse período foi o moldando. período de ganhar dinheiro, né? É, De fazer o é pé de uma meia coisa lá. que isso aí, Que sem dúvida, legal. porque até as pessoas não entendiam, queria me levar para a Europa, porque o Não, sonho é. de muitos jogadores é jogar na Europa. Teve um rapaz até que me ligou: "Rapaz, tem um aqui pra", era o CSKA de Moscou. Eu digo: "Eu não gosto de frio não, velho. Eu sei que aqui passa frio, tem neve aqui no Japão, mas eu tô feliz aqui". O cara ficava com raiva, dizia: "Rapaz, você vai deixar de disputar uma Champions?" Eu digo: "Não, mas eu tô feliz, você entendeu? Eu tô feliz aqui, eu não quero". Aí fui para a Arábia Saudita, passei 6 meses, isso entre 2003 a 2009. Aí na sequência eu fui para Doha, no Catar, Tá, tá. país muçulmano, como todos sabem. E ali eu tinha um culto onde todos sabiam onde era o culto, na casa do Magno Alves. Piloto, comissário, jogador de futsal, voleibol, futebol, Todo mundo no culto. brasileiro já estava. Alguns tinham das Filipinas, do Egito, da Nigéria, enfim, tem um pouquinho de história, né. Mas que legal, que coisa E linda. uma um e um testemunho impactante dentro desse testemunho que eu estou falando aqui, reverendo, é que quando chega 2009, eu fui artilheiro do campeonato num time mediano, no Catar. Uhum. Deus, mão de Deus. O time Ou seja, só Jesus. não tinha um bom ataque para lhe ajudar, né? Não tinha, mas eu digo assim, ó, eu digo, o fundamentalismo sobrou, meu irmão, vai, Tá aí a dentro, bola entrava. tá Eu digo: "Ah, lá. sabe aquela coisa que parece que o parece que o anjo claro que você também tem que fazer a tua parte, né". Claro, claro. E aí, quando chega no final do campeonato, eu já estava com saudade do Brasil. Aí eu falei para o meu empresário: "Eu quero ir embora". Ele: "Cara, os caras querem que você renove. E eles vão dar um bom dinheiro". Eu digo: "Maurício", o nome dele é Chegou. Maurício, Maurício Nassif. "Eu quero retornar pro Brasil, não importa o valor que os caras vão dar". "Rapaz, tá". Aí eu digo: "Cara", e lá as casas são uns casarões, né. Não sei se você já chegou pra andar um Hum. pouquinho assim, mas deve ter um conhecimento. Lá é coisa assim que, em vez em quando, aparece uns doido aí que, claro que eles têm dinheiro, é 20 cômodos, né, 10, varia, né, nessa faixa aí. E aí, eu fazia o culto na minha casa, Uau. batismo,
né? As conversõezinhas, a gente Que vai, porque o legal. meu pastor tinha me dado essa evangelista, né? Tinha me Nossa, consagrado como credencial. evangelista, tal, tal. Aí eu digo assim: vou orar ao Senhor se é para permanecer aqui. Ela disse, tá bom, Maurício, vamos fazer o seguinte: vamos orar e ver o que é que Deus. Ah, tal. Aí fui conversar com os sheik, né? Eu vou fazer uma proposta para ele. Eu faço contrato de mais um ano, com uma condição, que a casa que eu moro, ele faça uma igreja e me coloque em outro lugar. Em 45 dias, ele transformou a casa numa igreja. Sério. Isso aqui é impactante, pessoal. Para a Meu glória Deus. de Deus, né? Num país muçulmano, no dia do porque a gente tem que pegar a imagem, é bom a gente matar a cobra e mostrar o pau e a cobra também, né? Isso é importante, porque às vezes acha que é muita conversa, tá? Mas foi interessante Mas no porque livro tem a foto? agora não dá para lembrar se no livro eu cheguei a colocar algumas Certo. fotos em relação, porque o livro não conta da minha conversão, conta da Aham. minha Só como história, profissional. como profissional. Mas tem algumas imagens, assim, algumas coisas no YouTube, depois a gente vai procurar, de repente procura lá Magno Alves no Legal, Catar, legal. enfim. E ali, como assembleano, opa, Magnata botou no dia da inauguração, após 45 dias, os varões, você aqui na porta, terno e gravata, aqueles detalhes de assembleano, né? Senão não tem graça. Para receber, eu ainda chamei o Sheik, ó, no dia da inauguração. Por 5 minutos ele ainda suportou, né? Respeita a religião, porque já é uma coisa muito rara você pegar um muçulmano e participar de um culto, né? Mas ele deu esse privilégio, né? De participar de 5 minutos e ver lá o trabalho que estava sendo feito e tal, tal, porque foi algo assim bem impactante. Uau, que Isso é um maravilha. pouco, né? Aí daqui a pouco a gente volta para o Ceará, que aí foi Eu quando eu quero conheci. saber quando é que você chegou aqui, meu irmão, pelo amor de Deus. 2010, eu disse que o negócio é forte, né? A gente vai passar aqui. Mas você veio direto para qual time aqui? 2010 foi quando eu fui convidado, através do Evandro Leitão, na época presidente do Ceará. Foi quando ele disse assim: olha, aqui a gente não tem dinheiro, não, mas amor a gente vai lhe dar. Meu Pode Deus. ter certeza, tal, tal. Foi quando eu retornei e disputei o Campeonato Brasileiro de 2010. Conheci o Ceará, tanto é que hoje, até Olha, hoje, eu mas moro a aqui. torcida do Ceará é louca por É, você, louca por você. Todo mundo admira foi um amor sua assim, trajetória. reverenda, assim, uma coisa absurda, porque quando eu não cheguei no início, eu cheguei em julho. Então o campeonato foi a mesma história, ou semelhante, Você vê perdão. como a conversão faz bem, tá vendo? Ele saiu do Fluminense, não estava no Flamengo, mas aqui ele veio pro Ceará, tá vendo? Tá vendo? Aí pegou, né? Pegou a deixa. E aí, reverendo, eu cheguei na metade, eu fui artilheiro, e aí a torcida já. Só que na sequência eu fui morar em BH, né? Minas Gerais. Eu fui contratado pelo Atlético Mineiro. E aí continuou a minha vida de nômade, né? Eu lembro da Seu sua não saída aqui, a para, tristeza do pessoal. pessoas e tal, tal, tal. Mas aí em 2012, aí eu volto, retorno com uma sequência, né? E aí começa a história do magnata, não só da conversão, mas de fazer, né? Eu sou o nono maior artilheiro da história do Fluminense. E eu sou o sexto maior artilheiro da história do Ceará. Entre títulos, entre premiações individuais, Uau. enfim. E aí foi quando a gente, né, tem outras histórias que, enfim. A gente marca outro. A gente marca outro podcast para estar junto aqui. Meu Deus do céu. Mas eu creio que deu para a gente contar um pouquinho da conversão para as pessoas também entenderem, né, e Não, saberem. mas essa história da igreja lá em Doha é Impactante, foi impactante, tá louco. Fantástico, 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 né? surreal. Agora, do nosso Ceará aqui, você é muito amado, muito querido, né? E Eu sou. de vez em quando nós nos encontramos, né, em algumas reuniões e tal, a gente acompanha o carinho que as pessoas têm pelo Magnata, né? Então ainda é o Magnata, o Magnata, o Magnata, né? O carinho, bate foto, puxa para o lado. Então é um carinho muito grande, né? E a gente fica feliz. Eu amo quando eu vejo honra, né? Quando eu vejo uma pessoa sendo honrada, recebendo carinho, recebendo reconhecimento, porque isso é Bíblia. A Bíblia é o livro da honra, né? É, É o livro da honra. Então isso é fantástico. é. Sem contar que não é só pelo Ceará. Isso também que me deixa orgulhoso pelo trabalho, porque eu não sou só um jogador, não sou só um atleta, ou não fui somente dentro de campo.
não tem uma mancha, para a glória de Deus, de confusões, de Nada, briga, não nada. tem. Tanto é que eu também sou respeitado pelos adversários. Claro que ali dentro você briga, né? Não, mas Luta, mas existe eles é uma reconhecem. diferença, por exemplo, em alguns jogadores hoje que querem humilhar o adversário. Não, você fazer os seus gols. Sim, Seu fazer seu o negócio era meu fazer o papel. seu papel, É. né, e ganhar a partida. Agora humilhar o adversário não faz parte do Teve só um detalhezinho em 2015, quando nós fomos campeões da Copa do Nordeste, na sequência era a final do Campeonato Cearense, que aí as pessoas acham que eu tentei assim, não, se cuida Fortaleza, é uma coisa que pegou, sabe? Tipo assim, sério? como eu falei, se cuida, porque na semana seguinte era a final, né? Eu digo, se cuida Fortaleza. Aí as pessoas achou que eu tava debochando, Não, não, mas isso aí faz de parte forma. É uma da coisa para apimentar mais pra apimentar, isso o faz parte. clássico, Ceará e sabe? Mas com Fortaleza, respeito, porque claro. sempre teve respeito. Se Não. puxar no o meu relatório com o adversário, no caso Fortaleza, jamais teve Não, um quando eu desrespeito da falo de minha parte. desrespeito, não é na torcida, a torcida é folclore, né, todo Sim, mundo junto e tal. Eu tô falando no campo com o adversário, sim. porque isso que o torcedor percebe, a postura do jogador. Vamos lá, Uhum. vamos voltar um pouquinho, o Zico, né, a postura do Zico com os adversários, com os companheiros e aqueles que não eram companheiros. Ele nunca desonrou ninguém, nunca deu até o drible dele, que era um drible Sim. desconcertante, mas não era para humilhar o cara. Até quando fazia gol é torcida É, própria, não é para tirar. Tem gente nada. que fazia gesto, Exatamente, e isso inflamando tudo, não é nunca foi da contra minha outro índole, time e tal, nada jamais. disso, né. Então tudo isso aqui, gente, é pra glória de Agora eu tenho uma Deus. perguntinha guardada. Pode, você Agora, tira da manga. vamos lá, atenção agora, vamos botar a música romântica. Hum, E o amor? o amor foi aqui no Ceará. Porque o jogador é assediado o tempo todo, né. Em todo lugar que você Sim, passou, com sem dúvida. certeza, o assédio foi muito grande. A Quando é que você Jezabel. tome Jezabel nisso. Olha, a maioria dos jogadores não consegue guardar a sua fortuna por conta disso, né, pra desorganização, Casamentos, né? casamentos múltiplos, né, É. desorganização, farra e tal. Então quando você já entra convertido nesse processo, é uma vantagem muito grande mesmo. Eu lembro de um dos atacantes nossos também, conversando com ele, né, certo, que ele jogou Santos, tudinho, né, e ele sempre foi marido de uma só mulher, crente, Hum. servo de Deus, também número 9, né, certo? E, quer dizer, ele conseguiu fazer o pé de meia dele, por quê? Porque é crente. Crente investe no reino, né? Crente devolve dízimo, né? Planta oferta, planta semente, cuida de pessoas. Você tem uma fundação hoje para ajudar pessoas. Então é uma visão completamente diferenciada daquele que estoura tudo que ganhou, né? Certo? É a necessidade que eu vejo hoje, assim, de fora e com a experiência, maturidade que eu adquiri nesse tempo, de você se relacionar, de você buscar ajuda, de você procurar não é qualquer pessoa, né. Hoje todos nós precisamos, necessitamos de uma mentoria. Pessoas, eu estou falando quando eu falo mentoria, não é qualquer pessoa, você tem que Não. avaliar homens, É, mulheres de e Deus. até também, Magno, a questão da mentoria em áreas diferentes. O mentor ele não é Sim, até completo, porque você né? vai empreendimento, você Exatamente, vai pra ter ele vários, você tem que ter um mentor né, nessa área, né? Então, diversificar, né, pois o é. teu Então você tem que ter network, o teu relacionamento. pastor é o teu mentor espiritual, mas na parte de business, você tem que ter um mentor na parte de business, que conheça Sim, essa área, né, que você respeite. Então, cada área da vida você vai ter sim. relacionamento matrimonial e tal. Mas sim, vamos voltar para o amor. Tan, tan, Até tan, tan. porque nessa área, só concluindo, nós, quando eu falo nós, a maioria dos atletas não tem estudo, Nada. não tem, É. e deixa na mão de outros. E aí acaba, né, aquilo que constrói, que hoje eu acho, vejo como inadmissível, os valores que os jogadores estão recebendo, só se for muito cabeçudo. Como é que o cara destrói, É né? 300 que hoje em dia, chegou assim um ápice que, pô, não dá, se você não mesmo assim, Mas é só para ter uma importantíssimo. ideia, um salário de um time da primeira divisão, certo? De um Pô, atacante da primeira você divisão, pega aí por baixo hoje 200, 300 mil reais. mês. É. Isso o cara tem que saber. Você pega um jogador top aí, dependendo da equipe, vamos botar aqui do Ceará, não vou citar nomes não, mas diga assim, pô, era 400, 500 mil, um dos melhores jogadores aqui. Então, pô, Quer dizer, quase meio milhão por venhamos e mês. convenhamos, eu creio que mesmo assim
a importância de ter pessoas Não, para estar ajudando se nessa você hora, não porque senão souber, você, ó. sai entre os dedos, É. né? Agora vamos pro amor, que ele Vamos tá lá. curioso, o Pam, pam, amor. pam, pam, vamos lá. 2010, eu morava ali ao lado do Gran Marquise, no Trapiche, que é Aham. um prédio ali, e quando foi um dia, a Natália Varela, eu fui convidado para ministrar no Pan-Americano, é isso? Não tem um bairro aqui chamado Pan-Americano? Tem. Pan-Americano, numa igreja, para dar o meu testemunho, e adivinha quem foi que me deu carona? É. Natália Varela. Meu Deus. Quando eu olhei para aquela mulher, Eu digo ela. que é a mulher, eu digo assim, rapaz, uma mulher dessa solteira, pregadora, com um programa de rádio, programa na TV, fazia oração na Oswaldo Cruz, no dia de quarta-feira, no salão dela. Isso. Eu digo, muita coisa, eu digo, rapaz, essa é meu número, essa mulher aí é meu número. Certinho, mandava Loura. que tal, eu digo, gaúcha cearense, ou cearense gaúcha. E ali, né, no retorno da pregação, né, da ministração, a gente foi jantar, né, só que não só foi eu e ela, foi com um amigo, né, a gente não se conhecia, não tinha como. E aí eu comecei a falar com ela, eu disse, nossa, você sozinha e tal. Aí como eu já estava para ir embora, para Minas Gerais, fui para o Atlético Mineiro, no decorrer ali, comecei a ligar para ela, do nada um amigo nosso em comum na época disse assim: "Olha, eu tô do lado da Natália Varela aqui". Eu digo: "Ah, é, papá". E dali em diante a Passa gente pra ela começou a aí. ter aí vim passar as férias em 2011 aqui, né, em Fortaleza, fui no salão dela, tal, também falei um pouquinho, dar o meu testemunho. Ela tinha um programa na rádio além à tarde, meio-dia, e outro no final de semana era às 10 da noite. Aí eu fui lá dar o meu testemunho também na rádio. E na volta, aí eu fui objetivo. Digo assim: "Pô, eu acho que Atacante, né, você" amigo? é, atacante. Eu digo: "Pô, Não pode você" pensar não, só que já tinha um porém, definido. teve um porém nessa, né, eu já estava negociado para ir para o Catar novamente, retornar. Meu Deus. De 2011 para 2012, né, eu ia em dezembro de 2011, ia ficar 6 meses no Catar. Eu digo: "Pô, tá, não, mas você vai viajar e tal". Não disse nem sim nem não. Não vou namorar com uma pessoa à distância, tal, tal. Eu digo: "Não, não me interessa, tal, tal". Eu digo: "Mas" eu senti, eu digo assim, tá em cima do muro ainda, né. Aí viajei para o Catar. Todo dia, pastor, investimento, investimento, investimento na área espiritual, na área de empreendedor, mas também tem que ter um investimento na área romântica, naquilo que você quer conseguir, naquilo que você quer conquistar. Não pode. Magnata ligava todo dia, meu irmão. Eu insisti. E aí, tudo bem? Tal, tal, tal. E diz que água mole em pedra dura uma hora. Não, não, mas não dá, não sei o que lá. Aí, para finalizar esse detalhe, eu conheço, né, um senhor que é pai de um amigo meu que é treinador lá na Arábia Saudita. 75 anos aproximadamente ele tem. E ela: "Não, mas ela não, não me liga mais". Aí eu fui ter uma mentoria com ele, né. "O que que o senhor acha?" Eu digo: "Mulher quando diz não, é sim, não deixe de ligar". Eu digo: "E é?" "É. E te digo mais, paga a passagem dela pra ela vir pra cá, para o Catar". "É mesmo, rapaz?" "É, pode fazer então". Rapaz, o cara me instigou. Atenção, Ó, quando a mulher diz não, ela está dizendo sim. ó, pense nisso, reflita. E aí a gente foi conversando, aí teve um dia que nós, fizemos um propósito, 30 dias de jejum. Uau. Vamos saber se esse negócio, Deus está no negócio ou não. 30 dias de jejum. Qual vai ser o jejum? 30 dias sem nos falarmos. "Ah, não vou te ligar e tal, tal, tal". Passamos 30 dias. No final: "Ah, não e tal". Ela veio com aquele: "Não, é distância". Eu digo: "Faz o seguinte, pega a sua melhor amiga, não vem sozinha, pega a sua melhor amiga e venha com ela. Vamos dar as passagens, tal, tal". Dia 28, 29 de abril de 2012. Magnata aguarda, tá vendo? Oi, psiu. Oi, maridos, romântico. Guarde a data, Olha mulher aí. presta muita Nós atenção nesse estávamos dia detalhe. 1º de abril, nós começamos a oração da madrugada no Brasil. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Você estava começando no final do mês de Em abril. 2012 também? 12, Olha aí, ó, mais um mistério. mistério. E ela chegando lá,
peguei uma rosa, chegada dela. Eu digo, meu irmão. Já era, né? Chegou Uma lá. semana, Entrou no avião, já viajou, vai pensando, vai pensando, vai já pensando. era. Quando foi à noite, já preparei, digo, vamos jantar, tal. Cheguei lá, comprei um anelzinho de noivado, já vou noivar, noivar e aí tal, tá aí a amiga dela, né, a Alessandra, disse assim, noivar e tal, isso em maio, já estávamos em maio. Noivar, noivar, não, já tem que marcar a data do casamento. Eu digo, olha, eu só tenho junho. Porque as férias lá no Oriente é em junho, que é muito calor, então aí a gente fica de férias e depois retorna em agosto. Eu digo, as minhas férias só dá em junho. Mas tá muito em cima. Não, dia 23 de junho aqui cai num sábado, você tá doido? E ela disse, você tá doido, não tem como ninguém fazer uma festa assim só em um mês. Reverendo, ligou pra todo mundo, tudo encaixou. Até o Glória. Weibe, que não podia, não sei o que lá na época, sobrou justamente A o data. sábado, no dia 23 de junho de 2012. Ela voltou, ou seja, ela saiu daqui, não sei quando, acho que tinha uns 3 anos que estava sozinha, alguma coisa assim, não me recordo direito agora. Ela dizia assim: não, em uma semana nós noivamos, e em um mês e pouco marcamos o casamento, dia 23 de junho de 2012, casamos lá Glória a no Deus. La Maison, né. Isso. Deu tudo Jesus é certo, lindo. então Deus foi. E hoje nós temos 3 bênçãos, né, um Meu Deus. casal de gêmeos de 10 anos e a mais nova com 6. Pra glória de Deus, Que somos uma bênção. família abençoada, e isso é só o começo, como diz o nosso querido Weibe. Pastor ele. Maravilha. Meu querido Magnata, meu Magno Alves, meu irmão, amigo, querido, né, você tem a nossa admiração, o nosso carinho. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui agora e falasse o que você deseja colocar para o pessoal que está em casa, você que está com a gente agora, vai escutar uma palavra diretamente do coração desse homem para o seu coração, tá bom? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o teu nome enquanto ele está perto. Se ele está dizendo buscar enquanto se pode achar, é porque vai chegar um momento que não vai mais encontrar. Então aproveita o agora. Aproveita o hoje. E você que estava afastado, você que ainda não se encontrou, não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Esquece religião, religião nenhuma salva. Cristo veio para nos salvar, perdoar todos os nossos pecados. Então aproveita essa oportunidade. Você que está nos ouvindo, se entregue a Cristo. Abra o teu coração e faça a oração. Senhor, eu me entrego. Seja de dia ou de noite, ou o horário que você estiver assistindo. Se entregue, porque sem Ele não dá. Tudo isso foi Deus que fez na minha vida. Mas eu abri o meu coração, rasguei o meu coração. Não precisa de dor. Não precisa errar para acertar. Por mais que a gente seja imperfeito, mas procure acertar, procure fazer as coisas certas. E com certeza você não vai se arrepender tendo Jesus do teu lado. Deus te abençoe. Uau, maravilha. Querido, muito obrigado Eu que de agradeço. verdade pelo carinho, da sua presença, da sua história. Eu sei que vamos ter que marcar um outro para continuar essas Quem histórias aqui, né, sabe, né? esmiuçar isso aqui e tudo. A gente resumiu, tentou, Não, né, porque você o máximo imagina possível. quantas histórias tem numa concentração. É. Já pensou? Quantos testemunhos tem? Conversões, né? Conversões, o que você falou, o que aconteceu. Quer dizer, tem É, muita coisa para gente dissecar aí, né? Então, uma honra, grande privilégio, né? eu que agradeço. Beijo no coração, beijo na esposa, amamos sua esposa, né? Tá bom, Obrigado, os obrigado. filhos. E a você, muito obrigado pelo carinho. E eu falei para você que ia ser bom. Então, tenho certeza que você amou. E olha, obrigado de verdade. Amo você de todo o coração.